Há momentos em que a prosperidade parece sempre escapar por um detalhe invisível, como se você estivesse fazendo tudo certo externamente, mas algo dentro de você insistisse em puxar o freio de mão. Talvez você conheça bem essa sensação. Trabalhar muito, tentar caminhos diferentes, estudar, se esforçar, sonhar e ainda assim sentir que a riqueza não se fixa, não se estabiliza, não se torna parte natural da sua vida. É como se existisse uma barreira interna, silenciosa, que sabota o fluxo antes mesmo que ele comece. Um desconforto quase secreto, difícil de explicar, mas impossível de ignorar. A impressão de que o problema não está no mundo, e sim em algo mais profundo, mais íntimo, mais antigo. Bruce Lipton explica exatamente esse fenômeno com uma clareza que toca o corpo. Riqueza não é apenas consequência de esforço externo, mas resultado direto da programação subconsciente que define o que você acredita ser possível, aceitável e seguro. São essas crenças escondidas, muitas vezes herdadas, repetidas, absorvidas sem questionamento, que determinam quais oportunidades você enxerga, quais você rejeita sem perceber e quais você simplesmente não consegue sustentar. A mente pode desejar abundância, mas o subconsciente filtra a realidade antes que ela chegue até você. Esse filtro é biológico, emocional, vibracional. Lipton usa uma metáfora que traz esse processo para o campo sensorial. Crenças são como filtros biológicos. Eles não apenas interpretam a realidade, eles selecionam o que você vê, o que você sente, o que você acredita ser possível dentro do vasto campo de probabilidades. E, se o filtro é de escassez, não importa quantas oportunidades existem, você só perceberá as que confirmam esse padrão. É por isso que prosperidade, muitas vezes, não depende de esforço a mais, mas de remover o filtro que reduz seu campo de visão. Joe Dispenza aprofunda essa percepção ao mostrar que o campo eletromagnético do coração é a verdadeira interface entre você e o campo quântico. Não são pensamentos soltos que moldam a realidade, mas estados emocionais estáveis. O campo quântico responde à coerência vibracional, não ao desejo. E isso abre uma pergunta inquietante, porém necessária. Será que você está tentando criar riqueza com a mente consciente, enquanto o subconsciente vibra a escassez? Essa discordância cria um campo fragmentado, um pedido confuso, um sinal instável. E a realidade responde exatamente aquilo que é mais consistente dentro de você, não aquilo que você apenas deseja. A premissa deste vídeo nasce desse ponto sensível. Decodificar como o campo quântico responde a crenças financeiras profundas que você talvez nem saiba que carrega. Não se trata de técnica rápida ou pensamento positivo. Trata-se de compreender o campo interno que molda cada decisão, cada movimento, cada vibração que você emite. A prosperidade não falha por falta de merecimento. Ela falha quando sua biologia não reconhece a riqueza como um lugar seguro. O objetivo deste vídeo é revelar esses mecanismos invisíveis, expor com delicadeza e profundidade como certas crenças travam seu fluxo financeiro e como você pode reorganizar sua vibração para permitir que a realidade material se alinhe ao que você deseja. Não pela força, mas pela coerência. Não pelo esforço, mas pela liberação das histórias internas que silenciosamente moldam a sua vida. É aqui que o verdadeiro segredo da riqueza começa, no lugar onde a ciência do subconsciente encontra a vibração do campo quântico. Há crenças que não começam em você, mas que ainda assim moldam cada decisão financeira da sua vida. São memórias herdadas da sua família, das histórias que você ouviu na infância, das experiências que observou em silêncio, das narrativas sociais e religiosas que, sem perceber, se tornaram verdades internas. Muitas pessoas carregam a ideia de que riqueza é perigosa, que dinheiro provoca conflitos, que prosperidade afasta pessoas, que a abundância atrai perdas. Outras aprenderam que crescer financeiramente significa abandonar raízes, desafiar a moral, correr riscos que o coração não sabe sustentar. E mesmo quando a mente adulta sabe que isso não é inteiramente verdade, o corpo continua reagindo como se fosse. Bruce Lipton mostra, através da epigenética, que crenças profundas ajustam respostas hormonais e criam resistência biológica a qualquer mudança que pareça ameaçadora. Se, em algum nível, você aprendeu que riqueza machuca, o corpo aciona o mesmo sistema de defesa que usaria diante de um perigo físico real. E quando isso acontece,
algo curioso se manifesta. Sempre que surge uma oportunidade, o corpo recua antes que você perceba. Surge uma dúvida súbita, uma sensação de que não é o momento certo, uma inquietação leve, mas insistente, pequenos sinais que fazem com que você hesite, atrase, rejeite ou sabote o movimento que poderia transformar sua vida financeira. O mais contraintuitivo é que não é o medo da pobreza que trava a prosperidade. É o medo inconsciente da responsabilidade, da exposição, da mudança, do impacto emocional que a riqueza pode trazer. A mente diz que quer a abundância, mas o corpo aprendeu que a abundância vem acompanhada de insegurança. E enquanto essa associação permanecer registrada no subconsciente, cada novo passo financeiro será vivido como risco, não como expansão. O campo interno se fecha. A vibração se contrai. A realidade externa apenas responde a esse fechamento. Lipton enfatiza que transformar a relação com a prosperidade começa por identificar aquilo que ele chama de mito financeiro ancestral. A história que não é sua, mas que você carrega. Pode ser a crença de que pessoas ricas sofrem, de que dinheiro corrompe, de que prosperidade exige sacrifício extremo, de que é preciso perder algo importante para ganhar algo maior. Pode ser a memória de alguém da sua família que viveu uma queda financeira traumática. Pode ser a narrativa religiosa que associou riqueza à culpa. Pode ser o exemplo de alguém que cresceu e esqueceu suas origens. Essas histórias, mesmo distantes, ecoam no seu sistema nervoso. Quando você identifica esse mito, não para julgá-lo, mas para reconhecê-lo, algo se abre dentro de você, porque a fonte do bloqueio deixa de ser um mistério e passa a ser uma memória. E memórias podem ser ressignificadas. A vibração pode ser reorganizada. A biologia pode aprender novos caminhos. Riqueza não precisa ser perigosa. Riqueza não precisa ser instável. Riqueza não precisa ser um fardo moral. Ela só se torna isso quando o subconsciente acredita que precisa protegê-lo dela. É nesse encontro entre consciência e emoção que o bloqueio começa a se dissolver. Quando o corpo percebe que prosperidade não ameaça sua integridade, mas expande sua capacidade de viver, ele para de acionar os mecanismos de defesa que sabotam suas oportunidades. E, quando esse medo silencioso perde força, a vida começa a responder de outro modo. Porque o campo quântico só pode entregar aquilo que sua vibração está preparada para receber. Existe um ponto em que o desejo deixa de ter força vibracional. Não porque ele seja pequeno, nem porque falte merecimento, mas porque o corpo não consegue sustentá-lo como realidade. Muitas pessoas desejam prosperidade com intensidade, mas ao mesmo tempo carregam dentro de si um estado emocional que não reconhece a riqueza como algo familiar. E é justamente essa distância entre o que você quer e o que você consegue sentir como possível que cria a incoerência vibracional que impede a materialização. Desejar riqueza enquanto se sente inseguro é como tentar construir algo sobre um solo que ainda está instável. A intenção existe, mas o corpo vibra outra coisa. Joe Dispenza explica que o campo quântico não reage ao desejo, mas àquilo que você consegue sustentar emocionalmente sem colapsar. É o estado interno, não o pensamento, que molda probabilidades. Se a emoção dominante é medo, o campo responde ao medo. Se é escassez, o campo responde à escassez. Não porque o universo seja punitivo, mas porque ele opera em ressonância. Bruce Lipton acrescenta uma dimensão biológica essencial. A sua biologia só sustenta estados que reconhece como seguros. Muitos adultos, especialmente aqueles que cresceram ouvindo histórias de instabilidade financeira, não reconhecem a abundância como conforto, mas como risco. A prosperidade surge como possibilidade, mas o corpo reage como ameaça. A vibração se contrai, a respiração se altera, a mente começa a antecipar cenários negativos. Assim, o campo quântico recebe dois sinais: um pedido por prosperidade e uma resposta fisiológica de defesa. E quando os sinais são contraditórios, a realidade material não encontra coerência para se manifestar. É por isso que desejar mais forte não funciona. O desejo não remove o medo, ele apenas o amplifica. O corpo precisa de microexperiências que lhe ensinem que prosperidade é um lugar seguro para habitar. Isso não se cria com frases prontas, mas com sensações curtas, repetidas,
possíveis. Sensações de tranquilidade ao olhar para o próprio dinheiro. Sensações de alívio ao pensar em expansão. Sensações de conforto ao imaginar oportunidades. Esses pequenos ajustes emocionais começam a atualizar o sistema nervoso, preparando-o para reconhecer a riqueza, não como algo distante, mas como algo familiar. A metáfora que descreve isso é simples. A riqueza é uma frequência estável. Para alcançá-la, não basta emitir sinais esporádicos de intenção. É preciso manter um campo interno que não colapse diante dela. Quando sua biologia oscila, você não permanece nessa frequência. Pode até tocá-la momentaneamente, mas não consegue habitá-la. E o campo quântico responde exatamente a essa permanência, não ao esforço, mas à estabilidade emocional que você consegue sustentar. Quando essa compreensão se instala dentro de você, algo muda, porque você deixa de tentar atrair riqueza e começa a se tornar alguém capaz de recebê-la. E essa mudança, silenciosa, fisiológica, emocional, é o ponto onde a prosperidade deixa de ser desejo e passa a ser destino vibracional. Há uma tendência de acreditar que o que define seu destino financeiro são suas grandes decisões, seus grandes planos, seus grandes desejos. Mas na prática, a vibração que você sustenta não é moldada pelos objetivos elevados que você projeta para o futuro. Ela é moldada pelos pequenos pensamentos automáticos que passam despercebidos ao longo do dia. É nesses microinstantes, aparentemente irrelevantes, que sua biologia é treinada, seu campo emocional é ajustado e sua vibração financeira é configurada. A maior sabotagem não está em crenças filosóficas profundas sobre dinheiro, mas nos comentários internos que você faz sem perceber. Pensamentos como "isso é caro", "não posso gastar", "isso não é para mim", "eu não consigo manter isso", repetidos inúmeras vezes, formam uma narrativa subterrânea que programa o corpo para viver em escassez química. Cada uma dessas frases envia ao sistema nervoso a mensagem de que o dinheiro é uma ameaça, de que a vida sempre estará no limite, de que o futuro é inseguro. E o corpo, obediente ao que conhece, responde com contração. A vibração diminui. O campo se estreita. Com o tempo, essa repetição cria algo que Bruce Lipton descreve de forma precisa: um campo pessoal de limitação, um campo que filtra oportunidades antes que você sequer perceba que elas existem. Não é que a prosperidade desaparece, é que você deixa de enxergar. O corpo desvia a atenção, ignora possibilidades, rejeita movimentos que exigem abertura. O campo quântico pode estar oferecendo caminhos, mas a sua vibração está alinhada à escassez aprendida, não à abundância desejada. A virada de consciência começa quando você compreende que sua prosperidade não foi bloqueada pelo universo por falta de sorte ou por ausência de merecimento. Ela foi bloqueada por pequenos pensamentos que, repetidos ao longo de anos, se tornaram verdades internas. Você não perde riqueza porque não tenta o suficiente. Você perde porque sua percepção foi condicionada para focar no que falta. E a percepção molda a vibração. E a vibração molda a realidade. Por isso, uma técnica simples se torna profundamente transformadora. Registrar por um único dia todos os pensamentos automáticos relacionados a dinheiro, não para controlá-lo, mas para revelar o padrão dominante de vibração que você alimenta sem perceber. Ao ver esse padrão com clareza, algo dentro de você se reorganiza. A consciência começa a ocupar o espaço que antes era dominado pelo automático, e quando a consciência entra, o padrão se transforma. A prosperidade começa a surgir quando você modifica esses microgestos internos. Não são grandes decisões que mudam seu campo, mas pequenas frases que ajustam sua energia cotidiana. Porque, no fundo, não é o montante que você deseja que define sua vibração, e sim a forma como você conversa com você mesmo ao lidar com cada centavo, cada escolha, cada possibilidade. Quando isso muda, o campo inteiro muda e a realidade responde. Existe uma ideia profundamente enraizada em muitos adultos, a de que riqueza só é válida quando é conquistada com esforço extremo, uma crença herdada de gerações que enfrentaram dificuldades, que trabalharam até a exaustão, que aprenderam a associar prosperidade a sacrifício contínuo. E embora pareça um valor nobre, essa crença cria um efeito colateral devastador. Ela transforma o caminho financeiro em sofrimento constante. A pessoa acredita que se não estiver cansada, não está merecendo. Se não estiver sobrecarregada, não está fazendo o suficiente. Se não estiver lutando, não está autorizada a prosperar. E esse padrão vibracional, sustentado por anos,
cria uma verdadeira resistência biológica ao fluxo da riqueza. Esse condicionamento cria um estado interno de tensão permanente. A mente tenta avançar, mas o corpo associa o avanço ao esgotamento. Bruce Lipton mostra que, quando o corpo aprende a vincular riqueza ao cansaço, a biologia ativa mecanismos de autopreservação, limitando seu acesso ao fluxo financeiro. É como se o organismo dissesse: se ganhar significa sofrer, eu preciso te proteger disso. E, sem perceber, você passa a criar barreiras invisíveis, evitando oportunidades, desacelerando movimentos, sabotando caminhos que poderiam trazer expansão. O resultado é uma vibração de impedimento, não porque falte capacidade, talento ou coragem, mas porque o corpo aprendeu a se defender da própria prosperidade. A vida começa a se organizar ao redor dessa química emocional, criando uma realidade onde tudo parece mais difícil do que deveria. A pessoa trabalha demais, entrega demais, cede demais e, mesmo assim, sente que nunca chega ao lugar que deseja. Não porque não mereça, mas porque a biologia foi treinada para acreditar que descanso e riqueza não podem coexistir. A revelação é simples e desconcertante. Prosperidade não nasce de exaustão, mas de coerência emocional. É impossível sustentar um fluxo financeiro elevado quando o seu sistema nervoso vive em colapso energético. O campo quântico responde ao estado interno, não ao esforço físico. E enquanto você acreditar que precisa se sacrificar para merecer, sua vibração continuará tensionada, fragmentada, incapaz de abrir espaço para a abundância. Há uma prática transformadora que começa nos microgestos. Reduzir comportamentos de sacrifício desnecessário, não para abandonar responsabilidades, mas para ensinar ao corpo que expansão pode ser leveza, que crescimento pode ser estável, que prosperidade pode ser um lugar seguro para descansar. Cada pequena escolha de suavidade cria um novo caminho neural. Cada momento de pausa sem culpa reorganiza o campo emocional. Cada gesto de autocuidado substitui a química do esforço pela química da permissão. A metáfora para esse processo é clara. Imagine tentar encher um recipiente trincado. Não importa o quanto você despeje água, ela continuará escapando. O excesso de esforço é a trinca. A coerência emocional é o reparo. Quando você fecha o espaço por onde sua energia sempre se esvaiu, a prosperidade finalmente encontra onde permanecer. É nesse ponto que o corpo entende que pode parar de lutar e, pela primeira vez, permitir. Há um equívoco profundamente enraizado na busca por prosperidade: acreditar que o dinheiro é o ponto central da criação da realidade. Muitas pessoas passam anos visualizando valores, desejando quantias, projetando metas financeiras, e mesmo assim, nada muda de forma consistente. Não porque o universo não esteja respondendo, mas porque o foco está no lugar errado. O dinheiro é efeito, o estado interno é causa. E quando essa ordem é invertida, a vibração se fragmenta e o campo quântico não encontra estabilidade suficiente para materializar o que foi pedido. Pensar em dinheiro enquanto se sente medo cria um paradoxo vibracional. A mente tenta produzir imagens de abundância, mas o corpo vibra ameaça. A consciência projeta crescimento, mas o coração emite sinal de contração. E o campo quântico responde sempre ao sinal emocional mais forte, nunca à imagem mais bonita. Bruce Lipton afirma que o campo externo espelha a coerência interna. Isso significa que prosperidade não nasce de imaginar resultado, mas de sustentar sensações que correspondam ao estado desejado. Sem essa coerência, qualquer intenção se desfaz como uma onda que nunca encontra a maré certa. A tentativa de atrair dinheiro é, muitas vezes, um pedido desesperado vindo de um estado de falta. A vibração que chega ao campo não é de riqueza, mas de necessidade. Não é de expansão, mas de desespero por solução. E essa emoção cria impossibilidade vibracional. Quanto mais você deseja a quantia, mais confirma que não a possui. Quanto mais intensamente visualiza, mais ativa o corpo para a discrepância entre o sonho e a realidade emocional. O campo quântico não se orienta por desejos conscientes, ele se orienta pela harmonia entre intenção e corpo. A reviravolta acontece quando a pergunta muda. Não como atrair dinheiro,
Mas qual estado emocional permite que eu o sustente? Riqueza exige estabilidade interna, exige segurança vibracional, exige um corpo que não colapsa diante da expansão. Porque, se a prosperidade chega para um campo interno instável, ela se dissolve tão rapidamente quanto aparecer. A abundância só permanece onde encontra coerência, um estado onde emoção, crença, fisiologia e intenção estão alinhadas. Por isso, a prática mais poderosa não é visualizar números, mas visualizar estados. Criar a sensação de segurança antes de criar o resultado material. Criar a emoção de fluidez antes da entrada financeira. Criar a vibração de merecimento antes de qualquer ganho externo. Essa é a assinatura vibracional que o campo reconhece. É ela que abre caminho para a materialização sustentável, porque não depende de circunstâncias, mas da biologia reorganizada por dentro. O dinheiro não é a causa da expansão, é a consequência de um estado que já expandiu. Quando você internaliza isso, algo começa a mudar. A ansiedade diminui, a pressão interna se dissolve e a vibração se estabiliza. E é nessa estabilidade que o campo quântico encontra o sinal claro que precisa para responder. A prosperidade nasce quando você para de pedir dinheiro e começa a se tornar alguém que pode habitá-lo. Há verdades que só se revelam quando são colocadas em forma de metáfora. A mente racional compreende conceito, mas o corpo responde a imagens. E quando falamos de riqueza, poucas imagens são tão precisas quanto a analogia que descreve o campo quântico como um oceano, porque é exatamente isso, um espaço vivo, em constante movimento, onde correntes invisíveis determinam o fluxo, a direção e o ritmo de tudo o que se manifesta. Nesse oceano, você não controla as ondas, você aprende a navegar, não força a maré, ajusta-se a ela, não empurra o fluxo, permite-se ser levado por ele. Imagine a riqueza como uma corrente marítima específica, ela existe. Está ativa, atravessa todos os que conseguem se alinhar a ela, mas não se chega a essa corrente lutando contra tiques internos, contra crenças herdadas, contra medos silenciosos. Não se chega nela tentando corrigir a superfície sem tocar o fundo. É preciso ajustar a direção interna, não a força externa. A prosperidade é uma vibração, uma movimentação emocional que, quando encontra coerência, conecta-se naturalmente ao fluxo que já existe no campo. E, quando essa conexão acontece, a expansão deixa de ser esforço e se torna consequência. Essa metáfora revela algo que Bruce Lipton explica de forma científica. Riqueza não responde a tentativas mentais, mas ao alinhamento emocional. Seu campo interno é o leme. Se ele aponta para medo, define um curso. Se aponta para escassez, define outro. Se vibra segurança, estabilidade e permissão, encontra a corrente certa. Não importa o quanto você deseje navegar em águas mais próximas, se a vibração interna estiver desalinhada, você permanecerá preso em marés que repetem a mesma história de sempre. A mudança acontece quando o barco interno, suas crenças, suas sensações, sua fisiologia, se ajusta à direção da abundância. A riqueza se desfaz quando você vibra medo enquanto deseja expansão. O campo quântico interpreta o medo como instrução e não o desejo. Ele responde ao estado interno mais dominante, não ao pedido mais bonito. Por isso, tantos esforços racionais parecem inúteis, porque são ondas pequenas tentando mudar uma corrente profunda. Quando você vibra em segurança, mesmo enquanto visualiza prosperidade, o oceano interno cria um redemoinho que puxa de volta tudo o que tenta avançar. É a vibração, não a intenção, que define o movimento. A síntese simbólica é clara. A riqueza é como um vento. Ele existe, sopra o tempo todo, mas só alcança quem abaixa as velas internas da resistência. Enquanto suas crenças estiverem tensionadas, enquanto o medo estiver preso no corpo, enquanto a culpa ainda ecoar em camadas profundas, o vento não consegue tocar o seu barco. Mas quando você afrouxa as velas, solta a defesa, solta o moralismo aprendido, solta a vigilância constante, solta a vergonha de desejar mais, o vento finalmente te encontra. Ele empurra, conduz, amplia. Não porque você força, mas porque você permite. E esse momento de permissão é sempre interno. Não nasce de métodos, nasce de estados. Não nasce de esforço, nasce de coerência. A riqueza, no fim, é menos sobre conquistar e mais sobre se tornar alguém capaz de receber, porque o oceano já existe, a corrente já está lá e o vento sopra o tempo todo. A pergunta é: suas velas internas já estão prontas para se abrir? Há um instante, quase silencioso, em que todas as ideias que atravessamos neste vídeo começam a se encontrar. E,
Quando elas se encontram, revelam uma verdade simples e profunda. Prosperidade não é atraída pela força da intenção consciente, mas permitida pelo estado interno que você sustenta sem perceber. Bruce Lipton nos lembra que o subconsciente é o guardião da sua vibração. É ele que decide o que parece seguro, o que parece possível, o que parece permitido. Não é a mente racional que determina a riqueza, mas a programação que vive muito abaixo dela. Quando essa programação vibra medo, o campo quântico responde com retração. Quando vibra a escassez, responde com ausência. Quando vibra a insegurança, responde com instabilidade. Não porque o universo seja rígido, mas porque ele apenas espelha a frequência que você mantém de forma mais consistente. E no momento em que essa vibração muda, tudo ao redor começa a mudar com ela. Neville Goddard explica que o estado assumido é o criador silencioso da realidade. É a sensação que você carrega no corpo, não o pensamento que formula na mente, que abre caminhos, atrai oportunidades e organiza probabilidades. Segurança, fluidez, autonomia, expansão. Esses estados criam pontes vibracionais que antecedem qualquer manifestação financeira. O dinheiro não inaugura esses estados. Ele os confirma. Quando você se torna o campo da abundância, a abundância encontra você. Há uma reflexão final que pode tocar algo profundo em você. Não é possível manifestar riqueza enquanto o corpo vibra medo da mudança que a riqueza trará. Porque, no fundo, prosperidade não altera apenas a conta bancária, ela altera o lugar interno de onde você vive. E se esse lugar ainda é sustentado por narrativas antigas, por histórias herdadas, por crenças que não são suas, o corpo tenta protegê-lo da transformação. O medo não está na riqueza, o medo está na ideia de se tornar alguém que pode habitá-lo. A imagem simbólica que encerra este vídeo é clara como um espelho. O campo quântico não reflete seu desejo, ele reflete sua identidade vibracional. Reflete quem você é quando ninguém está vendo, quando seus pensamentos desaceleram, quando sua respiração encontra seu próprio ritmo. Reflete aquilo que você assume como verdade interna, mesmo quando não diz uma palavra. Seu campo é o texto que o universo lê. E por isso, o convite final é simples e realista. Escolher diariamente um estado que represente abundância, não necessidade. Um estado que coloque seu corpo em segurança diante da expansão que você deseja. Um estado que permita à sua biologia reconhecer a prosperidade como um caminho natural e não como uma ameaça. A riqueza, no fim, é coerência. Onde há desalinhamento interno, não há prosperidade sustentável, mas onde há alinhamento entre emoção, crença, corpo e intenção, o fluxo se abre. E, quando ele se abre, tudo o que antes parecia distante começa a se aproximar com uma naturalidade que quase parece mágica, mas não é magia. É vibração reorganizada, é consciência elevada, é você, finalmente, permitindo que o mundo responda ao que sempre existiu em potencial dentro de você.